amados, eu sou Andréia Valentim e eu começo hoje o projeto de leitura dos resumos dos melhores livros que eu li até hoje. E o meu objetivo é poder ajudar você na sua caminhada para edificar a sua vida com Deus e automaticamente a sua vida em todas as outras áreas. Eu acredito muito na leitura, eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever e acredito que a leitura a gente traz um pouco do aprendizado daquela pessoa para a nossa vida também. E os aprendizados, nós sabemos que levam tempo de vida, que é o que nós temos de mais precioso. Então, se as pessoas aplicam um pouco do conhecimento da vida delas numa literatura, quando a gente lê, a gente ganha tempo na nossa vida, porque ganhando novos aprendizados, a gente resolve muitas vezes problemas, né? Antecipadamente, sem até viver, podendo até nem viver a situação, porque nós aprendemos através da leitura de um livro ou de alguma coisa, de um vídeo, de uma palavra, enfim, do conhecimento de outra pessoa que levou tempo para ela adquirir aquele tipo de conhecimento. Eu quero começar esse projeto de leitura com esse livro aqui, que eu amo. Esse livro aqui é a Igreja Triunfante, bastante conhecido. A Igreja Triunfante, Domínio sobre Todos os Poderes das Trevas. O autor dele é Kenneth Hagin. Esse livro é sensacional. Eu quero começar por ele porque realmente é um livro que foi um divisor, né, de águas no meu entendimento. Então vamos lá começar a leitura desse resumo. O livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin, começa o capítulo com o título sobre as origens de Satanás e o seu reino. As palavras do autor descrevem que os crentes estão assentados nos lugares celestiais muito acima de qualquer poder das trevas, juntamente com Cristo. Isso nos coloca em uma posição de autoridade, honra e triunfo. Somos a igreja triunfante, não derrotada e nem militante. Ele fala no primeiro capítulo sobre a natureza acusadora, mentirosa, sedutora, homicida e adversária do diabo. Falando também acerca da concessão que Adão o deu, obedecendo ao pecado e entregando nas mãos dele o domínio desse mundo que havia sido entregue por Deus a Adão. Por esse motivo, o diabo é considerado o Deus desse mundo. Hagin fala sobre as 3 dimensões de céu, do reino de iniquidade, dominando os lugares celestiais, e diz que esse mal afeta diretamente a vida dos homens que estão sobre a terra. E, entre parênteses, eu coloquei porque o livro dizia um reino duplo. Há um reino duplo, né? Ele fala das classes de demônios que atuam na terra, no primeiro e no segundo céu. O capítulo 2 fala sobre espírito, alma e corpo. E apesar dessas 3 dimensões do homem, a sua natureza é espiritual. A sua alma é salva pela palavra e os seus 5 sentidos têm que ser disciplinados e oferecidos em sacrifício vivo, porque são através deles que o diabo opera. Por isso, a importância de renovar a mente com a palavra. Hagin diz que a obediência à verdade é que purifica a alma e que, apesar de estudos humanos sobre o espírito do homem e das coisas de Deus, os crentes são seres espirituais recriados e a palavra de Deus é o alimento para esses seres. Diz ainda que a mente renovada nos transforma e nos faz ser o que Deus nos criou originalmente para ser. Coisa forte. Eu vou ler de novo. Ele diz, eu vou pegar aqui, ele diz que a obediência à verdade é que purifica a alma e que, apesar de estudos humanos sobre o espírito do homem e das coisas de Deus, os crentes são seres espirituais recriados e a palavra de Deus é o alimento para esses seres. Ele diz ainda que a mente renovada nos transforma e nos faz ser o que Deus nos criou originalmente para ser.
Ele alerta ainda sobre o cuidado que devemos ter, pois o diabo pode atuar através da nossa mente com preocupações, medos e etc., outras coisas. No terceiro capítulo, Kenneth Hagin fala que nem tudo que acontece é o diabo, e sim obras da carne. Ele diz que uma vida na prática da palavra nos fará despir-nos do velho homem e nos revestir do novo homem. O autor fala que a carne tem seus próprios desejos e apetites, e o diabo não é tão criativo para inventar tanto pecado. Essa criatividade toda veio da genética espiritual de Deus para o homem, que infelizmente às vezes não é usada para a glória de Deus. Diz que a carne deve ser crucificada, mantida em sujeição, e que nossa submissão a Deus nos faz resistir ao diabo. Eu vou falar de novo essa frase, diz que a carne deve ser sacrificada, mantida em sujeição, e que a nossa submissão a Deus nos faz resistir ao diabo. É muito forte. Existem decisões que estão sob nosso domínio e sob nossas decisões de escolha. Existem decisões que estão sob nosso domínio e sob as nossas decisões de escolha. O autor aconselha cingirmos os lombos do entendimento da palavra que nos capacitará. Ele aconselha cingirmos os lombos do entendimento da palavra que nos capacitará a resistir não só ao diabo, mas também a hábitos carnais que nos leva ao pecado. O capítulo 4 inicia distinguindo opressão, obsessão e possessão, mas o autor deixa claro que crente não pode ser possesso, pois é nascido de novo no Espírito. Diz também que nosso combate é permanecer firme pela fé na palavra de Deus, que não precisamos guerrear com o inimigo. O autor ainda diz que cristãos podem ceder ao diabo. Em outras palavras, nós podemos nos filiar a ele, porque a palavra diz que nós nos filiamos a quem nós obedecemos. O autor aconselha a não dar lugar nem a simples sugestões de pensamentos sugeridos pelo diabo, pois a partir daí ele próprio pode fluir com esse pensamento. Quando a gente dá lugar a um pensamento simples, alguma sugestão sugerida pelo diabo, a partir dessa mínima sugestão, quando a gente pega e não rejeita, ele próprio pode fluir com esse pensamento, passando a dominar a nossa mente. Não a nossa, que estamos sendo esclarecidos aqui. Mas quando um simples pensamento não é rejeitado, recusado, daquele pensamento ele faz crescer a ponto de dominar a mente e a gerar sentimentos e emoções ligadas a esse cativeiro mental. Ele diz para confiarmos na força de Deus e não na nossa própria força, pois Ele iluminará as nossas mentes e direcionará os nossos espíritos. O capítulo 5 diz que um cristão não pode ter um demônio no seu espírito, pois o Espírito Santo não pode atuar no mesmo lugar que demônios. Mas diz que um crente pode ser oprimido ou estar obcecado no corpo ou na alma por um demônio. Ou seja, um demônio não pode habitar lugar no nosso espírito, mas quando autorizados, quando tem direito legal, ou seja, autorizados por nós, pode tocar na nossa alma ou no nosso corpo. Mas ele diz que um crente pode ser oprimido, obcecado na alma e no corpo por um demônio. O diabo trabalha através da mente, vontade e emoções para tentar fazê-lo errar e ganhar acesso à vida dele. Mas o autor deixa claro
que um crente que renova sua mente na palavra não tem problema com o diabo, pois o maior desafio para a vida do cristão é não abrir a porta para o diabo. No 6º capítulo, ele fala como lidar com espíritos malignos e diz que é importante guardarmos a nossa mente para não pensarmos os pensamentos do diabo que trazem trevas, depressão, opressão e acaba levando ao erro. Que não deve ouvir e meditar nos pensamentos do diabo. Nossa autoridade com o diabo consiste apenas em sabermos quem somos em Cristo e que orar e jejuar pode nos deixar mais sensíveis ao Espírito Santo. O autor atenta ainda para o cuidado de todo o tipo de visão e revelação está respaldado pela palavra e mais, saber que os nossos pensamentos nós podemos escolher, pois somos nós quem estamos no controle deles e não Deus e nem o diabo. E conclui dizendo que nós, os crentes, temos autoridade sobre o diabo, pois ele é inimigo derrotado pela cruz de Cristo. O que ele quis dizer nessa parte que ele falou de jejum e oração é que a derrota do diabo já foi feita na cruz por Cristo e que nada que a gente faça, além de conhecer a palavra, renovar a mente e receber a visão e a revelação da palavra de Deus, como lidar com isso, vai derrotar o diabo. Nada que a gente faça mais vai derrotar, porque ele já foi, ele é inimigo derrotado. Mas que o orar e jejuar vai nos deixar mais sensíveis, mais conhecedores, termos mais acesso a esse plano de salvação que nós estamos vivendo aqui na Terra. O 7º capítulo fala que a herança do crente é a sabedoria de Deus e que agarrar essa verdade e andar nela é a chave para tomar nosso lugar como igreja triunfante, reinando como reis nessa vida. Diz também que para permanecermos com êxito contra as estratégias do diabo, precisamos ter os olhos do nosso entendimento espiritual iluminados, que, fortalecidos com poder no homem interior, conseguimos estar arraigados e alicerçados em amor, assim como habita Cristo em nossos corações. E ele diz ainda que a obediência até concluir o propósito é a chave para toda e qualquer vitória. Eu vou falar de novo essa frase. A obediência até concluir o propósito é a chave para toda e qualquer vitória. Às vezes a gente desiste antes, né? Então a chave é não desistir até concluir. No capítulo 8, o autor fala que não somos a igreja que guerreia, somos a igreja que descansa na obra consumada da cruz. Não precisamos viver nenhum tipo de guerra espiritual, só precisamos saber sobre o que a palavra de Deus fala sobre qualquer assunto. E a partir daí, pensar, crer e agir em cima dela. O autor fala que devemos continuar crendo, mantendo a mente pura e limpa e tendo boa consciência, permanecendo na fé e cumprindo o chamado, porque todo o resto já foi feito e vencido por Jesus. O importante é manter o corpo em sujeição e controlando a mente e os pensamentos. E ao invés de se levantar contra o diabo, se levantar em vitória com Cristo. Tem gente que passa a vida guerreando com o diabo, né? Já estamos na posição de vitoriosos porque Cristo já venceu. É isso que ele quer dizer. Ele atenta para focarmos no que é mais produtivo para o reino agora, que é pregar e ensinar a palavra, ao invés de pensar em guerra espiritual e nos posicionar em fé contra o inimigo. Ao invés de ficar guerreando, perde-se tempo em guerrear
contra o diabo, um inimigo que já foi derrotado. Ao invés de ganhar tempo pregando, ensinando a palavra, conhecendo ela e sabendo a nossa herança e vivendo dentro dessa realidade de herdeiros da palavra. Nós devemos nos posicionar em fé contra o inimigo, é o que ele fala aqui, se revestir com a armadura de Deus, orando a palavra e permanecendo firme em unidade, pondo o foco e atenção em Deus, na comunhão com Ele, na palavra e no Espírito. No 9º capítulo, o autor fala sobre a destruição de fortalezas, pois os espíritos malignos gostam de permanecer em localidades onde eles estabelecem fortalezas. Mas apesar disso, o autor fala que eles só entrarão em lugares onde as pessoas se rendam a eles e os deixem entrar. Os espíritos malignos sempre tentarão entrar, mas não temos que lidar com eles, e sim com pessoas, para que não permitam e permaneçam firmes contra ele. A nossa guerra espiritual é levarmos cativos todos os pensamentos contrários à palavra de Deus. No capítulo 10, 11 e 12, Kenneth Hagin diz que devemos orar de acordo com a Bíblia para frustrar o poder das trevas, plantar a nossa vida em um terreno preparado pela oração, regado pela palavra e pelo Espírito. Diz que a oração antecede tudo, e quando ela é feita em linha com a palavra, ela prepara o terreno dos corações das pessoas para que elas produzam fruto eterno. Elas antecedem grandes avivamentos que norteiam novos rumos para o reino de Deus. Diz também que o mundo precisa de oração, e orar é se colocar na brecha por outros, é buscar pelos outros que são investidos de autoridade. Precisamos tomar o nosso lugar de direito em Cristo e basear nossas orações na palavra de Deus. O autor diz que o ministério de libertação é bíblico e pertence a todo crente e não em doutrinas específicas baseadas em procedimentos ou experiências vividas. Diz também que os meios bíblicos de ministrar libertação é da mesma maneira que Jesus, colocando a palavra em primeiro lugar e dependendo da unção do Espírito Santo para pregarmos e ministrarmos cura e libertação, independente de acontecer pela unção ou pelo ensino. Ou seja, a cura e a libertação podem acontecer pela unção, ministração na hora, unção derramada, ou pelo ensino da palavra. A palavra também, além de instruir, ela de prevenir, instruir, ela também cura. Ele conclui expressando que somos completamente dependentes de Deus, do Espírito, da palavra, para operarmos no reino de Deus. Esse foi o resumo do livro A Igreja Triunfante. Sensacional. Eu só queria deixar um gostinho de quero mais, porque esse livro é maravilhoso. Ele merece ser totalmente não só lido, mas estudado. Eu amo esse livro, foi um divisor de águas na minha caminhada, na minha vida com Deus, e que a leitura desse resumo venha abençoar a sua vida e edificar a sua caminhada com Deus. Um grande abraço, até o próximo resumo.